Você já sonhou em ser um super-herói? Sim, nós sabemos. Todos nós já vivemos em nossa mente a grande fantasia de voar pelos ares, ter super força, ser capaz de correr na velocidade da luz, ler mentes e ter tantas outras habilidades sobre-humanas. Geralmente caímos na brincadeira de imaginar o que faríamos com todos esses poderes se seríamos heróis, no sentido mais nobre dessa palavra, ou se cederíamos aos nossos desejos egoístas e faríamos uso indevido dessas habilidades. Essa dúvida nos leva a uma pergunta importante. O que é ser um herói? Será que um herói é apenas uma pessoa dotada de grandes habilidades? Ou será que para ganhar esse status, é preciso ter algo além de grandes capacidades? E como podemos viver essa ideia mesmo em nossa vida comum? Essas questões serão respondidas ao longo do vídeo, afinal, o mundo necessita de novos heróis. O que é um herói? Para respondermos a essa pergunta, é fundamental voltar no tempo e mergulhar na origem dessa palavra. Advinda do grego eros, o herói é aquele que atua por amor, que age conforme o seu coração e valores. Apesar deste ser um conceito grego, é muito comum encontrarmos a figura do herói em diversas mitologias, tanto de civilizações orientais como de ocidentais. Assim, percebe-se que a mesma ideia permeou diferentes culturas humanas, sendo um legado autêntico de nossa humanidade e não o privilégio de um ou outro povo. O que ocorre é que a cultura grega é o grande berço da civilização ocidental. Logo, para nós, é extremamente comum associarmos essa ideia aos mitos gregos. Quem nunca se emocionou com os 12 trabalhos de Hércules? Ou a saga de Teseu e o Minotauro? E a vitória de Perseu sobre a Medusa? Todas essas narrativas têm como figura central o herói, um ser humano gerado por deuses imortais. Essa é a primeira característica de um herói, sua dualidade. Em parte, há nele uma semente do divino, um aspecto atemporal que ainda não floresceu e que necessita germinar ao longo de sua jornada. O seu aspecto mortal, desenvolvido de forma comum em qualquer outro ser humano, já está evidente e, nesse momento, o herói precisa escolher se vai buscar florescer seu aspecto mais sublime e divino, ou se ficará preso nas águas turvas do mundo mortal. Ser herói, portanto, é uma questão de escolha. Ele, a todo momento, precisa decidir qual caminho irá seguir, o das virtudes ou dos vícios, o da bondade ou da maldade, o certo ou errado, o atemporal ou o temporal. Percebe que dentro desse ponto de vista todos nós podemos ser heróis? Quem de nós não está fazendo essas escolhas todos os dias, desde o momento que abrimos os olhos até deitar-se novamente na cama, após um longo dia de trabalho? Podemos nós mesmos ser verdadeiros heróis cotidianos. E isso não significa entrar em prédios em chamas, salvar reféns de um sequestro ou realizar uma tarefa de alto risco, apesar dessas, em si, demonstrarem um grande grau de heroísmo. Na verdade, o nosso maior ato de heroísmo no cotidiano está ligado às nossas escolhas mais comuns, que afetam o nosso dia a dia. Adquirir disciplina para aprender algo válido para nossas vidas, ajudar o próximo do jeito que conseguirmos, seja carregando uma sacola ou fazendo um gesto de sacrifício. Ser capaz de domar a ira, a raiva e a preguiça quando estas nos atacarem. A todo momento, podemos escolher o que fazer. Assim, ser herói não é uma questão de capacidade física, intelectual ou de qualquer outra natureza. Não se trata de possuir poderes especiais, mas sim de sermos pessoas especiais pelo simples fato de exercermos, a todo momento, nossa natureza humana. Por que ser um herói? Visto todas essas questões, uma pergunta pode surgir no coração e mente de todos nós. Por que deveríamos ser heróis? Cada dia que passa, esse é um pensamento mais comum. Afinal, num mundo em que o egoísmo se mostra como lei, qual a vantagem de ser um herói? Por que ajudar os outros sem esperar nada em troca? Colocados à vista, esses questionamentos beiram algo hediondo. Porém, é inegável que muitas vezes eles estão em nossa mente. É natural que pensemos de forma egoísta, afinal, nossos instintos servem para isso. Garantir a nossa sobrevivência e perpetuação. É um mecanismo da natureza para nos manter vivos, e dentro dessa perspectiva,
é extremamente válido. Porém, assim como o herói possui uma natureza divina e mortal, o ser humano também é capaz de viver nesses dois planos. Se há pessoas que prezam pela autopreservação acima de tudo, também é verdade que há aqueles que se sacrificam em nome de uma ideia, de uma causa, de outras pessoas. Vejamos um exemplo. Imagine duas pessoas, considerando que ambas possuem a mesma natureza humana, o que faz uma escolher pensar apenas em si e a outra pensar em algo que está muito além dela mesma, colocando-se inclusive em risco? A resposta, do ponto de vista filosófico, é simples. Uma resolveu ser comandada pelos seus instintos, a outra é comandada por suas virtudes. Uma buscou a sobrevivência física, a outra está preocupada com a sobrevivência dos seus valores, mesmo que seu corpo padeça no processo. Muitas vezes, porém, essa não é a realidade de um herói cotidiano. Não precisamos nos martirizar nesse processo, pois melhor do que morrer por valores é viver por valores. De forma prática, significa simplesmente buscar nos tornarmos a nossa melhor versão. Para tanto, passaremos por diversas provas, tal qual Hércules vivendo seus 12 trabalhos. Porém, ao invés de matarmos leões e capturar corças, nossas tarefas tendem a ser mais simples do que a do herói grego. E quais são as nossas provas? A primeira delas é domar a nossa própria personalidade, que se expressa em nosso aspecto físico e psicológico. Quando estamos, por exemplo, com preguiça de realizar uma obrigação, o que devemos fazer? Vencer a preguiça e fazer o que precisa ser feito, correto? Mas às vezes, o que fazemos? Justificamos nossa lentidão e não realizamos nossas obrigações. Nesse momento, escolhemos a vida comum e não a do herói. Infelizmente, essa tem sido a tônica de grande parte da população mundial, em que suas tarefas são realizadas apenas como caráter obrigatório e não pelo valor intrínseco destas. Assim, quando surge a oportunidade de ajudar o próximo, o que fazemos? Rapidamente pensamos: isso não é minha obrigação, logo não farei. Acabamos por esquecer que nossa principal missão no mundo, para além dos nossos trabalhos, gostos e deveres, é o de expressar nossa natureza humana, que pode ser resumida na busca das nossas virtudes. Infelizmente, hoje queremos viver em nome da obtenção de bens materiais, de status e de uma falsa ideia de bondade. Num mundo de telas e de extrema exposição, a antiga preocupação de Platão se faz verdadeira. Cada vez mais queremos parecer bondosos, mas não somos. Assim, toda virtude se converte em um teatro em que só é válido se consigo apresentar ao mundo o que sou. Será essa a verdadeira face de um herói? A jornada do herói. Como podemos ver, tornar-se um herói não é simples. Apesar do conceito ser relativamente comum, colocar essa ideia na prática exige força de vontade, disciplina e uma grande dose de amor. Sim, amor. Afinal, como já vimos, a origem da palavra herói é eros, o amor para os gregos. O único modo de conseguirmos ajudar outras pessoas, de colocarmos nossa vontade a serviço de uma ideia, é amando. Quando amamos alguém, o que fazemos? Colocamos os seus interesses à frente dos nossos, nos sacrificamos para poder estar próximo dessa pessoa, não é assim? O amor, em seu estado mais sublime, não espera nada em troca, apenas dá. É o amor da mãe pelo filho, mesmo que este não diga palavras bonitas ou seja quem ela sonhou. É o amor de Cristo por toda a humanidade, mesmo na cruz, continuando a ensinar a perdoar. A grande arma do herói, portanto, é o amor que ele sente pela missão que lhe foi dada. É o que mantém sua rota vertical em direção ao destino. Para nós, esse amor deve ser os nossos valores, aquilo que cultivamos em nós e que não pensa em si, mas sempre no bem coletivo. Todos os nossos valores são em prol de um bem maior, que não envolve apenas o nosso aspecto particular.